Eu nasci na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, a 73 quilômetros de Porto Alegre. Meu pai era professor e, em virtude disto, ele foi muitas vezes transferido e eu morei em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Mas, assim, a cidade que mais me marcou, porque foi a minha, digamos, minha adolescência boa, a melhor parte da minha adolescência foi em Porto Alegre. Foi onde eu entrei em contato com pensamentos os mais diversos, inclusive pensamento político, pensamento filosófico. Naquele tempo a gente gostava de discutir essas coisas fora da sala de aula, né, no convívio entre os estudantes. E ali se deu, digamos, a principal parte da minha formação literária. Eu, desde criança, desde os meus 5 anos de idade, eu já comecei a querer escrever poemas. Mas eu escrevia poemas de acordo com um livro que eu encontrei na biblioteca do meu pai, que era um livro do Olavo Bilac sobre versificação. E eu fui aprender a versificação com o Olavo Bilac, que era com rima rica, métrica, essas coisas tudo eu aprendi ali, bem na infância mesmo, né? Então eu comecei a escrever meus poemas daquele jeito, até encontrar mais tarde, já no clássico, eu fiz o clássico no Colégio Rui Barbosa de Porto Alegre, não existe mais esse colégio. E lá eu fui encontrar uns jovens que já vinham de outras formações, e foi aí que, assim, fiquei conhecendo o movimento de 1922, as rupturas que acontecem, principalmente as rupturas formais, né, mas também as rupturas de conteúdo que acontecem. E foi assim, a minha grande descoberta da literatura em prosa, porque até então eu escrevia era poeminhas, né, de infância, os escritores em prosa, que foram os da geração de 30. Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. Porque até então eu estava acostumado a ler assim, e os dois tomaram um tilbury e foram até a Rua do Ouvidor, sabe? Aquilo, para mim, era uma coisa estranha. Eu achava que literatura em prosa era aquilo. De repente eu encontro assim, aí eles pegaram um táxi e foram até o centro da cidade. Opa! Táxi é do meu tempo, táxi eu conheço, né? Eu fiquei encantado com aquilo. Espera aí. Aí eu descobri o Érico Veríssimo, que é meu conterrâneo. E o Érico Veríssimo falava de umas pessoas, de uns jovens, de um povo que era a cara dos meus parentes que viviam na roça. Eu disse, mas espera aí, o Érico Veríssimo pode falar dos meus primos? Muito melhor posso falar eu, que sou primo deles. Pensei, então eu tenho que ser escritor, e foi o momento assim, que eu disse, eu vou ter de ser escritor. Isso aconteceu no clássico, lá em Porto Alegre, no Colégio Rui Barbosa. Aí eu passei a conviver mais com este povo que escrevia. O Moacir Sclier é desse tempo, e outras pessoas da época, que alguns continuaram, outros pararam, mas enfim, a discussão sobre literatura foi um negócio assim, que naquela fase da minha vida foi muito importante e que me deu alento para continuar, me deu a base de sustentação para continuar estudando, continuar aprendendo até hoje. Continuo aprendendo, acho que continuo aprendendo até hoje. Olha, os meus contatos com biblioteca começaram em casa. Meu pai tinha biblioteca e eu vivia fuçando. Então existia a ala dos proibidos, a ala dos permitidos. E eu nunca me contentei em ficar na ala dos permitidos e eu ia também lá nos proibidos. Então, esse primeiro contato com biblioteca foi uma coisa que me marcou. Eu era rato de biblioteca e de livraria. A Livraria do Globo, em Porto Alegre, na Rua da Praia, era uma livraria assim, com corredores compridos e estantes dos dois lados. E eu, na época lá pelos meus 14 anos, 13, 14, 15 anos, eu tinha o hábito de sentar naqueles corredores, sentado literalmente no corredor, puxar livro e começar a ler orelha de livro, puxar outro, ler orelha de livro.
Assim foi que eu acabei lendo praticamente tudo da geração de 30, né? Mas, além disso, eu também fui um frequentador de bibliotecas. Eu me lembro que eu estudei um ano aqui em São Paulo e eu levei bomba no fim do ano porque eu não fazia as provas, eu não me interessava pelo que acontecia. Eu era um aluno interno, mas eu tinha o meu cantinho lá da biblioteca, eu perdi o ano porque eu vivia socado dentro da biblioteca. Foi quando eu descobri Alexandre Herculano e outros clássicos da literatura, tanto brasileira quanto portuguesa. Quer dizer, o meu gosto, eu não estava muito interessado em terminar o curso, eu estava muito interessado em ler os livros de que me falavam, então... mas mesmo em Porto Alegre, eu frequentava muito a biblioteca pública municipal, eu tinha cartãozinho, eu podia levar livro para casa, sabe? Isso para mim era uma tremenda aventura. Antes disso ainda, na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, quando eu estudava interno, e as férias eu passava em Carazinho, e eu tinha já minha ficha prontinha, sabe, lá na Biblioteca Pública Municipal, e havia uma moça que tomava conta da biblioteca, e quando eu chegava lá, ela já dizia, olha, eu vou te indicar um livro. Ela sempre me facilitava isso, vou te indicar um livro. Então, nesse tempo, eu era pré-adolescente, nesse tempo foi que eu descobri o Victor Hugo, todas aquelas aventuras dos romances franceses, dos Três Mosqueteiros lá, do Alexandre Dumas. Foi quando eu consumi aquilo tudo, assim, em poucas férias, 2, 3 férias, eu consumi aquilo tudo. E para mim aquilo era um deslumbramento. Biblioteca para mim sempre foi um lugar sagrado. Até hoje, quando eu entro numa biblioteca, para falar para a criança, eu digo, silêncio, que vocês vão ouvir o barulhinho das personagens conversando dentro dos livros. E geralmente eu começo assim, porque a biblioteca para mim é um lugar fabuloso. Quer dizer, imaginar que hoje nós temos à nossa disposição o acúmulo de todo o conhecimento de milhares e milhares de anos da humanidade, imaginar que tudo pode estar ali à minha disposição, isso é uma coisa assim que me deixa arrepiado. É um encantamento. Então, eu gosto muito, no Viagens Literárias da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, eu até hoje, todos os anos, fui convidado para trabalhar, e é sempre palestra dentro de biblioteca. E esse é um projeto que me encanta muito, falar dentro de biblioteca, trazer as pessoas para dentro de biblioteca. Isso, para mim, é um prazer muito grande, porque eu praticamente fui criado dentro de biblioteca. Quando não era na biblioteca do meu pai, depois quando eu saí de casa, né, foi nas outras bibliotecas de escola, biblioteca municipal. Para mim, elas sempre tiveram uma importância muito grande. O que eu devo em conhecimento literário e tudo mais, eu devo às bibliotecas que eu frequentei. Bom, o meu processo de criação, eu acho que é mais ou menos o processo da maioria. Claro que eu tenho as minhas peculiaridades, né? Eu trabalho muito com a memória, com tudo aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que nas viagens eu vi. Nesse sentido, eu tenho uma memória razoavelmente boa. Então, eu trabalho muito com a memória, com experiências de vida. Às vezes, eu abordo algum assunto que me exige alguma pesquisa, como é o caso do meu romance A Muralha de Adriano. Eu queria um ambiente, eu queria razões para a queda de um império. É claro que isso era metaforizando, né? Eu queria falar da queda de um império atual. Mas eu queria saber como os impérios que então eu fui ler sobre a queda do Império Chinês, principalmente a queda do Império Romano. Aí eu fui estudar o Gibson, um historiador do século XVIII da Inglaterra. Eu fui ler
aqueles 4 volumes daquele jornalista norte-americano que fala sobre a ascensão e queda do Terceiro Reich. Aí eu fui ler muito sobre como os impérios caem. Na medida em que o império começa a explorar a outra nação, a sua classe dominante, ela começa a ter uma folga que ela não conhecia por causa desse tipo de exploração. Existe, então, esta ideia do relaxamento dos costumes. As pessoas já não têm mais, não sentem tanta necessidade de trabalhar. O pão está garantido todos os dias, então não precisa de esforço nenhum. É a lei do menor esforço, né? E isso é uma coisa que coincide na queda, pelo menos dos impérios que eu cheguei a estudar, é uma coisa que vai coincidir. Há um relaxamento tanto dos costumes como da vontade de trabalhar e assim por diante. Eu sou lento na produção, porque eu dou muita importância ao aspecto formal da literatura, muita importância. Eu acho que sem o aspecto formal a literatura não é literatura. Pode ser ensaio, pode ser qualquer outra coisa, mas não é literatura. Então, eu estou, na minha convicção, literatura tem como eixo principal, como dimensão principal, o aspecto formal. Então, eu trabalho todos os dias, questão de disciplina, trabalho todos os dias, não muito por dia, mas com muito cuidado. Eu vou produzindo pouco, só que produzo todos os dias. Então, vamos fazer os cálculos. Se eu escrevo, digamos, 500 palavras por dia, multiplica isso por 365, dá 180 mil palavras, quer dizer, é muita coisa. Um romance, assim, um romance médio chega aí por volta de 90... Não chega. Não, 90 mil palavras já é um romance mais ou menos alentado. Segundo alguns teóricos do assunto, um livro com 30 mil palavras mais ou menos, é um livro já razoável, né? Agora, para chegar a 180 são 6 vezes mais. Então, dá para escrever. E geralmente é assim, quando eu estou escrevendo um romance, eu escrevo alguma coisa que me provoca outra. Então eu já começo a fazer anotações. Eu estou escrevendo um romance, mas estou fazendo anotações para outro. Quando eu termino um, geralmente o outro já está querendo brecha para nascer. O processo de criação ele veio evoluindo. É claro que eu comecei escrevendo a lápis. O meu primeiro romance, eu era um pouco mais de uma criança ainda, foi escrito em 2 cadernos e a lápis. Felizmente eu perdi esses 2 romances, porque eles eram muito ingênuos. Mas depois disso eu comprei minha primeira máquina de escrever. Então eu comecei a trabalhar, era uma maquinazinha velha, mas era o que eu podia comprar. Mais tarde eu comprei uma melhor um pouco, cheguei até a Olivetti. E um dia um irmão meu me disse, mas não dá, escrever a máquina não dá mais, você precisa rasgar papel, precisa apagar, é uma coisa muito complicada. Seu computador está aí para ajudar, você mesmo. Então, fui trabalhar com o computador. Aí eu fiquei meio ano sem poder escrever nada. E um dia falando com um amigo meu, se não me engano foi o Inácio de Loyola Brandão, disse, olha, eu passei para o computador, não estou conseguindo produzir nada. Ele disse, olha, eu tenho um amigo, eu até sabia quem era o amigo, né? Lá no Rio de Janeiro, que ele teve esse problema também. E o problema todo é o ruído. Se ele tem um programinha que você instala no seu computador, que quando você digita, faz todo o ruído da máquina de escrever. Até aquela volta do carrinho, que faz plim, aquela sinetinha, isso faz tudo igualzinho. E eu acho que era o João Abaldo Ribeiro que tinha esse programa. Aí eu consegui esse programa, instalei e comecei a produzir. Era o barulho da máquina que eu não ouvia. Sabe, quando a imaginação parece que ela era detonada pelo ruído da máquina, né, digitando.
Aí eu trabalhei alguns meses com aquilo, mas eu fui esquecendo e acabei abandonando o programinha e aí pronto, aí já não teve mais problema. Então, hoje não, hoje eu escrevo tudo no computador, eu faço ainda algumas anotações no risco-rabisque, né? Eu estou fazendo alguma coisa, me vem uma ideia, eu anoto rapidamente no risco-rabisque, na medida da possibilidade eu já transfiro aquilo, aquela anotação para um arquivo onde eu registro essas ideias. Então, eu não dispenso o lápis, a caneta, né? Porque mesmo caminhando por aí, de vez em quando eu tenho uma cadernetinha, faço anotação, mas eu chego em casa e procuro passar para o computador, porque eu sei que aí eu não vou perder o papelzinho, né? Olha, nem que eu tenha que escrever 2 palavras. Eu sento na frente, fico esperando, escrevo 2 palavras, não sai mais nada, então eu levanto e vou embora. Mas o cerimonial é este, né? Eu vou lá e tento fazer alguma coisa. O Vargas Llosa dizia que escrever um conto é um momento, escrever um poema, geralmente, dependendo da situação, é também um momento. Agora, o romance não. O romance é um convívio longo, de meses, às vezes anos, como este Muralha de Adriano, esse romance de que eu falei há pouco, levei 3 anos escrevendo. Então é um convívio que, olha, a gente se acostuma com os personagens, com as situações. Quando termina, a gente até sente uma certa nostalgia, né? Puxa, agora onde é que foi parar o fulano de tal, né? Mas o fulano de tal era de papel. O Edgar Allan Poe chegava ao extremo de escrever o final e aí começar a escrever o conto. Ele escrevia o final antes de escrever o conto. Eu não faço isso, eu não escrevo o final, mas eu sei onde quero chegar. Outra coisa, enquanto eu não descobrir qual é o tema central do texto que eu quero produzir, eu não começo a escrever. Eu tenho a história, eu tenho aquilo que a gente chama das figuras, né? Personagens, situações, o ambiente, etc. Eu já tenho tudo isso, mas eu não sei qual é o tema. E se eu não tenho um tema claro para mim, então não vale contar uma história. Uma história se justifica quando eu tenho clareza do tema. Inclusive, porque se eu tenho clareza do tema, eu vou explorar aquele tema. Eu vou conduzir a história para reforçar a ideia central, a ideia do tema. Às vezes, para o leitor assim, mais desavisado, alguma coisa que aparece num conto, por exemplo, parece uma coisa assim, apenas ornamental. E não, o conto não admite nada de ornamental. O conto tem que ser tudo articulado, muito articulado. Por exemplo, num conto em que havia uma situação de um conflito sexual, de repente, a personagem passa por um vaso de antúrio que está em cima de uma mesa, derruba e quebra. Ele fica, nossa, por que ele passou e derrubou? Ora, o antúrio é um símbolo, né, tanto fálico, né, o antúrio tem tudo a ver com a atividade sexual, quer dizer, do ponto de vista da simbologia. Então, quebrar o vaso de antúrio foi um rompimento de um relacionamento sexual. Uma coisa tem que reforçar a outra. O Roland Barthes, ele tem um texto, eu não me lembro qual dos livros dele, que ele fala do acúmulo de detalhes, que todos os detalhes eles têm que apontar para o mesmo sentido. Por quê? Porque eu tenho um efeito, é o efeito desejado, né? O efeito desejado é uma coisa muito forte também. Eu sei qual é o efeito que eu pretendo com o texto, então tudo que eu construir, principalmente no conto, né? Tudo que eu construir dentro deste texto é para atingir o efeito desejado. Senão, fica uma coisa gratuita, né? Pode tirar que não vai fazer falta. Olha, no Brasil, as políticas de leitura, elas têm sido muito quantitativas ainda. Os poderes ligados ao livro e à leitura no Brasil estão muito preocupados em estatística, em quantos livros são lidos por pessoa por ano, tal, sem levar em consideração a qualidade dos livros. Eu acho que tudo bem, que isso é necessário, é necessário quantificar, mas é também necessário qualificar. Eu acho que os órgãos encarregados por uma política de livro e leitura
deveriam começar a se preocupar também em discutir com os leitores ou futuros leitores o que é um texto de qualidade e um texto de pouca qualidade. Porque isso não é só um fenômeno brasileiro. A verdade é que o mundo todo está muito despreocupado com a qualidade da leitura. E isso tem como resultado o que a gente tem visto aí, os estudantes brasileiros entram num programa da ONU e ficam em último lugar porque não interpretam, né? Se você não penetra no texto até a sua profundidade, você não vai interpretar. Se você fica só na superfície, só na imagem. Eu colaboro com uma revista eletrônica, e eu já sofri algumas críticas, porque eu faço ironia e as pessoas entendem ao pé da letra, entendem aquilo, sabe? Como se fosse uma coisa denotativa. E não é, estou fazendo ironia. Olha, eu uso internet, eu faço parte de redes sociais, sabe? Eu trabalho com isso todos os dias. Mas para ler eu prefiro aquele livro que eu ainda posso dobrar a orelhinha, eu ainda posso escrever na margem, concordo, não concordo, esse cara disse uma besteira, não é assim não, sabe? Essas coisas, marcar com a unha o lugar, se eu vou ao banheiro agora, marco com a unha, na volta está lá. Eu ainda prefiro essa coisa tradicional, eu ainda prefiro deitar com o livro, não tenho medo que ele caia e quebre. Então, né, tudo bem, que há uma juventude que vem aí já na época da eletrônica, que se adapta melhor com outras bases da palavra, eu concordo plenamente, é questão de formação, né? Mas eu acho que o suporte da literatura, vamos falar da literatura, né, que é da minha área, o suporte da literatura não importa. Se é eletrônico, se é em papel, não importa, a palavra está lá, né? O autor está lá por trás da palavra. Então, quem tem falado muito disso é o Quartinho de Moraes. Pouco importa o suporte, o que importa é o que está lá dentro, se é bom ou se não é bom. O que nunca vai acabar é que alguém escreva, alguém produza o texto e o texto, isso aí não pode acabar. Agora, eu também acredito que o livro de papel também não vai acabar. Sempre alguém vai dar preferência, porque ele tem as suas vantagens. Primeiro, é a mídia mais antiga que a gente conhece, né? É a mídia mais tradicional, a mais antiga, por isso ela é um pouco desprestigiada até. Mas ela é imbatível, ela é insuperável. Existem situações que você usa um livro de papel e que não usa outro aparelho eletrônico, que não dá para usar. Então, eu posso pegar 10 livros, levar para uma ilha onde não existe luz elétrica, onde não existe nada, e fico lendo os 10 livros lá tranquilamente. Agora, se é um aparelho eletrônico, já cria certa dificuldade, né? Então, que essas mídias eletrônicas elas vão ganhar terreno, inclusive no Brasil, elas vão. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil é um país iletrado. Nós não chegamos nem à idade da leitura do livro de papel. Então, a gente não pode ter muita pressa em começar com o livro eletrônico. Vamos primeiro botar livro na mão desse povo que estão falando aí de 4,9 livros por ano. Isso não é verdade. Não é verdade. Como fazer o Brasil um país de leitores? Primeiro, botar livro na mão das pessoas. As pessoas têm que ter acesso a livro. Mas não é só. Isso aí é um engano que a gente comete. A gente diz, o povo não tem acesso ao livro. Não é bem que não tem acesso ao livro. O povo não faz a opção pelo livro. Sabe, o cidadão, ele prefere ir a uma partida de futebol, que ele paga o preço mais ou menos de um livro, ou ele prefere tomar cerveja com os amigos. Tudo bem, ele tem direito, mas então é uma questão de opção. Então, o que precisa? Escola, mais escola. A gente costuma dizer que o gosto pela leitura nasce em família. Mas a maioria das famílias
não incentivam esse gosto pela leitura. Se a família não incentiva, a escola tem que fazer esse papel, tem que exercer esse papel. Botar livro na mão das crianças, juntar nas salas de aulas, principalmente do momento que a criança está se alfabetizando, que está começando a ler, botar cestos com livro no chão, deixa as crianças se esparramarem, nadarem no meio daqueles livros. Aí eu conheço diretores, mas aí eles vão rasgar os livros. Eu disse, deixa que rasgue, compra outro, cola, emenda, mas tem que ter esse contato sensorial, né, da criança com o livro, para ver que o livro é uma coisa gostosa, que tem um cheiro próprio, né, tem coisas bonitas lá dentro. Então, paulatinamente as escolas começam a tomar consciência disso. E as bibliotecas, que a maioria, até 20 anos atrás, digamos, as bibliotecas de escola eram verdadeiros depósitos de livros, chaveado. Eu ouvi isso. Na biblioteca da minha escola não entra aluno, não. Eu mantenho aquilo lá chaveado, porque senão eles vão sujar tudo. E os livros ficam lá criando teia de aranha, criando poeira, não servem para nada. Então, esse tipo de mentalidade, de cuidar da biblioteca bem limpinha, esse tipo está acabando. Felizmente. É uma mentalidade ultrapassada. Livro é uma coisa para ser consumida. Livro novinho, limpinho, é livro morto. O livro tem que estar sujo, tem que estar, sabe, aquele negócio de botar, assim, molhar o dedo na língua para passar, tem que ter essas marcas. Aí sim, aí é um livro vivo, um livro que passou para dentro de alguém, né? Eu acredito que na medida que as escolas, elas assumam este papel, e elas estão aos poucos, eu não sou assim tão pessimista, né, sobre isso, elas estão assumindo aos poucos essa mentalidade. As faculdades estão formando os administradores de escola já com uma outra mentalidade. Eu acredito que isso, assim, a médio prazo, não a curto prazo. A curto prazo as coisas não acontecem. Essas coisas de costume acontecem em 20 anos, em 30 anos. Então, eu imagino que daqui 20, 30 anos as coisas já vão ter melhorado. Para os jovens, o livro é uma mídia, eles pensam assim, ultrapassada, é muito antiga. Então, eles preferem tudo que é mais moderno, eletrônico, tecnológico. E, de repente, os jornais, a televisão, a própria internet começam a falar dessa mídia mais antiga, que é o livro. Opa, espera aí. Se a televisão que é uma mídia moderna, tecnológica, eletrônica, está falando do livro, que é uma mídia mais antiga, de certo é porque a coisa não é tão ruim assim. Então, eu acho que isso vai reformulando o modo das pessoas pensarem a respeito do livro. Eu acho que ajuda muito.